meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta minha fé. Caríssimos irmãos e irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. A paz do ressuscitado, neste segundo domingo da Páscoa, término da oitava de Páscoa e domingo da misericórdia, que essa paz esteja no seu coração. Que essa paz traga a você, a sua família, a esperança e a confiança neste Senhor que é vida, neste Senhor que é o Deus da misericórdia e do amor. A liturgia da palavra de hoje é uma liturgia própria para este segundo domingo, sempre marcado por esta leitura do Evangelho de São João da aparição do ressuscitado no meio dos seus discípulos. Mas antes do Evangelho, a primeira leitura, que é tirada de Atos 2, 42, 47, nos faz um convite a olharmos para esta primeira comunidade. Ou até poderíamos dizer que Lucas está nos dizendo de um primeiro testemunho de vida fraterna e de comunhão. A fé, o reconhecimento do ressuscitado, a partir do testemunho daqueles homens e mulheres, de modo especial após a ressurreição e após Pentecostes, possibilita crer. O texto de hoje é o término do capítulo 2, que narra o evento de Pentecostes. Depois do discurso de Pedro e a conversão de vários que foram batizados, mudaram de vida e assumiram o Cristo como fonte de vida e salvação, Lucas nos apresenta o testemunho da comunidade. É uma comunidade que ouve a palavra, é uma comunidade que ouve o ensinamento dos apóstolos, é uma comunidade que vive em comunhão de vida, e esta comunhão de vida também é a comunhão no pão partido pelas casas, na fração do pão pelas casas. É uma comunhão em oração, mas também é uma comunhão em partilha de bens. Esta fé que conduz à comunhão é a certeza de que o Senhor ressuscitado nos basta. Não que nós não precisemos de comida ou de outros bens que são necessários para a vida. Mais do que isso, o Senhor ressuscitado basta, porque a minha confiança nele me possibilita cada vez mais confiar que ele há de providenciar o que é necessário. Esse Senhor ressuscitado me possibilita a coragem de não ficar triste ou de não ficar parado, mas de, como dizer São Paulo, me colocar no trabalho, e esse trabalho gera vida. Esse modelo que Lucas nos apresenta não significa que toda a comunidade precisa se pautar dessa forma, mas significa sim que a nossa vivência comunitária, em primeiro lugar, é muito importante. A fé, ela nos faz viver nesta assembleia dos fiéis, daqueles que descobriram a força e o poder do ressuscitado, a força do seu Cristo, do Filho de Deus. Esta vivência fraterna em fé, essa comunhão vivida na fé, nos possibilita não só a sermos cada vez mais fortes, mas a cada vez mais crescermos nesse caminho e termos a coragem de darmos os passos no seguimento do ressuscitado. A comunidade cristã nos espelha este chamado a vivermos mais intensamente o projeto de Deus. Um projeto que não é um projeto de medo. Por isso que no Evangelho de hoje, que é tirado do capítulo 20 de São João, versículos de 19 a 31, o ressuscitado entra aonde existe as portas fechadas e existe o medo.
Medo porque aqueles discípulos viram o que fizeram com Jesus. Então também imaginam que com eles a situação não vai ser tão simples assim. Mas o ressuscitado se põe no meio deles e traz a paz. A paz que, em primeiro lugar, vence o medo. A paz que, em primeiro lugar, deve encher os corações para superar todo o temor e podermos caminhar cada vez mais corajosos. Nós precisamos ser homens e mulheres de paz, meus irmãos e irmãs. No mundo que está cada dia mais triste, com mais situações de revolta e de dificuldades, com mais incertezas e inseguranças, nós somos chamados a ser mensageiros da paz. Homens e mulheres que levam essa paz a todos os lugares, que são um sinal dessa paz. O Cristo que ali entra não leva só a paz. No capítulo 21 ele vai nos dizer: novamente disse Jesus, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. A mensagem do ressuscitado é essa: que você seja alguém cheio de paz e não tenha medo de ir. Essa paz vence o medo. Essa paz supera toda a descrença. Essa paz traz a tranquilidade para decidirmos convictos pela fé, por este Deus que está conosco. Ele é a nossa paz. Ele ultrapassa as portas, as paredes, os medos, as angústias, os receios e nos diz: esteja em paz, meu irmão e minha irmã. Que a paz de Deus esteja no seu coração. E leve essa paz. Não é uma paz para nós guardarmos para nós só. Precisamos sermos mensageiros dessa paz. Mas quem que nos dará coragem e nos dará força para isso? Ele continua no versículo 22. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Para João, meus irmãos e irmãs, a fé no ressuscitado, a experiência na vida nova que a ressurreição nos dá, já é o Pentecostes de Lucas. O Espírito vem sobre os apóstolos naquele momento. Deus abre o caminho de paz e de vida pela graça do seu Espírito. E esse Espírito impulsiona aqueles apóstolos a continuarem caminhando, a não desistirem do projeto e a serem os anunciadores, os apóstolos, aqueles que vão viver esta verdadeira comunhão de vida. Não há comunhão de vida, de oração, na fração do pão, no ouvir a palavra, nos ensinamentos, se o Espírito não nos motiva e não nos impulsiona. Mas João coloca uma outra questão bastante profunda no dia de hoje. Esse Cristo nos traz a paz, pelo seu Espírito nos envia como mensageiros dessa paz, mas também envia esses discípulos, esses apóstolos, para serem perdoadores ou difusores que espalhem em todos os lugares o amor de Deus por todos, a misericórdia de Deus. Por isso o versículo 23 vai dizer: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados, a quem não perdoardes, eles serão retidos. Primeiro, o ressuscitado tira deste coração o medo. Depois, derrama sobre ele o Espírito e envia a ser sinal do amor e da misericórdia de Deus, de acolher aquele que errou e aquele que pecou e mostrar-lhe o caminho correto, e encaminhá-lo na direção correta. Sem medo e sem temor, porque não sou eu, não é o outro que faz isso, é a graça de Deus que age através de nós e que nos impulsiona a este exercício da misericórdia.
Só que é preciso, meus irmãos e irmãs, crer no testemunho dos irmãos. Por isso que o Atos dos Apóstolos vai diretamente questionar o evangelho de hoje. Tomé não acredita nos irmãos. Tomé não acredita no testemunho. O livro de Atos vai dizer que o número crescia pela vivência de testemunho. Todos reconheciam, os que criam e os que não criam, reconheciam ali pessoas que seguiam verdadeiramente uma vida nova. Tomé não consegue ouvir e permitir que essa palavra seja uma palavra de vida. Ele precisa ver. Quantas vezes nós precisamos ver? Quantas vezes nós não cremos diante da angústia, da tristeza, da dificuldade, do medo, da insegurança? Nós não acreditamos. Mas é preciso recobrar em nós essa decisão. Por isso que a misericórdia de Deus é importantíssima no domingo de hoje. Nós descobrimos esse Deus que não nos aponta o dedo e nos condena, mas um Deus que mesmo diante da minha incredulidade, como a de Tomé, me diz assim: olha, meu filho, se é isso que você precisa, está aqui. Deus nos mostra sinais. Mas é preciso também que tenhamos a disposição de Tomé. Tomé poderia muito bem não ter acreditado como não acreditou e nem mais querer participar da comunidade. Mas ele vai. Ele vai por quê? Porque ele abre um espaço, ele abre uma possibilidade para conseguir ver. E ao fato de abrir o seu coração, ele faz a experiência deste Deus que acolhe o seu pecado, a sua incredulidade, e lhe convida à fé. Toque, Tomé. Se você precisa tocar, toque. Quantas vezes nós não acreditamos, nós não temos a coragem de confiar que o Senhor está conosco, e somos convidados, meus irmãos e irmãs, a refletir, a meditar, a descobrir essa presença, abrir o nosso coração e dizer: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé, me ajuda a caminhar. Quantas vezes no caminho de Cristo, no caminho na direção ao Pai, a gente olha para outros caminhos e outras propostas e muitas vezes nos desanimamos porque o caminho não é tão bom e nem tão fácil assim. Mas é preciso recobrar, como fez o filho pródigo, e voltar confiante, porque na casa do meu Pai há vida em abundância, por isso eu vou voltar. Isso não é sem vergonhice, isso é confiança num Deus que nos oferece a vida em plenitude. Por isso, São Pedro vai nos dizer hoje, na segunda leitura, primeira carta de Pedro 3, capítulo 1, versículos de 3 a 9. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Cristo dentre os mortos, ele nos fez nascer de novo. Pela ressurreição do Senhor nós nascemos de novo. E tudo isso por bondade e misericórdia de Deus. Nós nascemos por uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não se mancha nem murcha, e que é reservada para vós nos céus. Ou seja, nós precisamos renascer, caríssimos irmãos e irmãs, a esta esperança viva, uma herança incorruptível, que não murcha. Nós precisamos ter a coragem de não desanimarmos nesse caminho, mas recobrarmos, porque o Cristo ressuscitado, no qual nós fomos batizados, no qual nós ganhamos a vida nova, ele nos faz esse convite que nós possamos retomar, não desanimar. Retomar não é sem vergonhice. Retomar é reconhecer que não estava bem e que agora quer retomar, que agora quer caminhar com mais decisão e com mais coragem. E Pedro ainda nos diz no versículo 8,
sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. A primeira coisa que deve alicerçar a nossa decisão é a salvação que o Cristo nos ofereceu. É aí que nós encontramos a paz. É por isso que nós nos reunimos em comunhão, porque esta salvação que nos foi dada, ela é a garantia de que nós temos a vida e a vida em plenitude. Basta que a gente tenha coragem de nunca desistir nem desanimar. Basta que nós tenhamos coragem de sempre darmos os passos na direção desse Senhor. Ele caminha conosco, Ele caminha ao nosso lado, Ele é o Senhor da paz, Ele nos oferece a misericórdia de Deus e nos faz este grande convite à vida. Que Deus abençoe, feliz Páscoa para você e para sua família, e com coragem caminhemos como homens e mulheres ressuscitados, porque no Cristo ressuscitado nós temos a vida nova. Por isso